Bem, irmãos, nós vamos orar para a gente poder vir, estudar a palavra novamente. Vamos baixar as nossas cabeças. Meu Pai, eu louvo o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome. Nós estávamos perdidos, Senhor, mortos em nossos pecados, em nossas transgressões. Em trevas sucumbíamos, ó Deus, sem esperança. Mas o Senhor teve misericórdia de nós e nos salvou através de Cristo, nosso Senhor. E eu te louvo, ó Deus, porque o Senhor Jesus morreu em nosso favor, mas também ressuscitou ao terceiro dia, está vivo, e nos deu a sua vida através do Espírito Santo, que nos capacitou a estarmos vivos em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque em Cristo temos vida nova, esperança. Temos, ó Deus, a alegria de pertencer ao Senhor. Eu te louvo porque em Cristo temos a comunhão que o Senhor nos dá. E este é um grande motivo, Deus, para te adorar na tarde de hoje. Muito obrigado, Pai, porque não merecíamos, mas o Senhor se importou conosco. Senhor, nesse instante a Tua palavra vai ser pregada. Sabes bem que eu, por mim mesmo, não tenho a capacidade de expor a Sagrada Escritura, assim como meus irmãos não têm a capacidade de entendê-la. Todos nós necessitamos do Senhor nesse momento, da instrução que o Teu Espírito nos dá. E te pedimos, Senhor, nos capacita então a entender a Tua palavra, ouvir a Tua voz através da exposição bíblica nesse momento, Senhor. É a oração que eu faço a Ti, agradecido por este momento. Orando no nome de Jesus. Amém. Obrigado, viu? Cadê ele? Sumiu. Tá bom. Irmãos, ontem pela manhã nós tivemos um primeiro momento juntos e falávamos sobre a questão da individualidade, não é? Que é um grande desafio, essa coisa da individualidade, e falávamos sobre isso, né? Essa coisa da unidade em tempo de individualismo como um grande desafio, um grande problema. Bem, eu falei ontem, eu comecei a falar de ontem de manhã, propondo, não é, que nós alimentamos esse individualismo através de algumas más compreensões daquilo que a Bíblia nos ensina. Ontem nós vimos que uma má compreensão do Evangelho de Cristo, né, a coisa mais essencial que nós temos, gera individualismo. E tinha dito que ia falar hoje, não é? Então, a má compreensão do que é a igreja, da importância da igreja, ela gera, de fato, uma postura individualista. Então, é o que a gente vai tratar nessa tarde. Gostaria de convidar todos os irmãos a abrirem comigo o texto de 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo capítulo 3, abriram? Laerte. Eu esqueci até que horas aqui vai. Aqui eu tô ficando uma hora e 20. Qual é o horário? É 4h30, é? Tá. Encontraram? Também, né, irmãos, esse tempo todo? Irmãos, a gente vai ler aí, só para efeito de se contextualizar mesmo, o contexto, os versículos de 1 a 13, nós temos uma instrução do apóstolo Paulo no que diz respeito aos oficiais da igreja, ao ministério dos presbíteros, ou bispos e dos diáconos, né? Esse capítulo aí trata sobre igreja, o que eu acho que já ficou bem claro pelo que eu falei, então, ele tem um capítulo tratando aí sobre igreja, na verdade as cartas pastorais tratam muito sobre igreja, mas então esse capítulo 3 que é importante para a gente, ele começa aí falando sobre a questão dos ministros da igreja, os oficiais da igreja, os pastores e os diáconos, não é? Acho que é um texto também bem conhecido da igreja. Ele vem e traz várias instruções acerca dos oficiais da igreja, e o nosso texto de estudo vai a partir do versículo 14. A partir do versículo 14 é quando vamos começar a estudar, tá? Situaram aí? Então, de 1 a 13, os ministros, os oficiais,
a questão dos bispos, a questão dos diáconos, e aí então adiante ele vai tratar de outras coisas. Para não ler esses 13 versículos, eu queria ler com vocês, eu quero testar aquela habilidade que eu falei ontem, né? De ir para outro texto e deixar esse ligado aí, aberto. Vejam, um resumo da história dos ministros pode ser encontrado em Tito, não é? Uma carta irmã, Tito no capítulo 1, versículo 5, que aí é só um versículo, a gente ganha tempo, que resume bem a ideia da questão dos oficiais. Tito capítulo 1, versículo 5 diz assim: a razão de tê-lo deixado em Creta, isso é o apóstolo Paulo falando com Tito, não é? A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusessem em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Veja, o contexto da carta de Tito, que é semelhante à de Timóteo, é outra carta pastoral. O que você tem é uma igreja muito complicada, que é a igreja de Creta, e talvez daí venha a ideia de cretinos, né? Não sei. Mas se você vê, o apóstolo Paulo brinca na carta, né? Os vossos poetas falam mal dos cretenses e tudo mais. É uma igreja muito complicada, desvios doutrinários, muitos problemas. E o apóstolo Paulo tem um batalhão de choque para resolver esses problemas, não é? Então tem Timóteo, tem Tito. Quando a coisa não está muito legal, tem os dois. Então, Tito está ali em Creta, naquela igreja tão difícil. E o apóstolo Paulo ensina algo muito precioso aqui. Ele diz: a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusessem em ordem o que ainda faltava. E um instrumento para pôr em ordem, aqui no texto, é constituindo presbíteros em cada cidade, como eu instruí. Se você caminhar no texto de Tito, coisa que não vamos fazer, por que é que constituir presbíteros seria a solução do problema que aqui está? O argumento vai se seguir. O que você tem aqui naquela igreja são falsos mestres, falsas doutrinas, e a ideia é presbíteros que possam então pastorear a igreja e possam conduzir a igreja na correta doutrina, pastores que guiem a igreja na correta doutrina. Também, a linha de Tito vai numa direção muito interessante, porque esses pastores, esses presbíteros têm um desafio de treinarem outros, e você vai vendo várias classes de pessoas a serem acompanhadas, não é? Então, Tito deve ser um exemplo para os rapazes, para os homens. Esses presbíteros devem cuidar dos rapazes, vai falar que as mulheres mais velhas têm que cuidar das mais jovens, etc. Você tem ali uma rede de cuidado que está sendo montado a partir da instituição de presbíteros e a correção da doutrina. Então, assim, os ministros da igreja, a gente depois vai falar disso melhor, mas os ministros da igreja, sobretudo os pastores, são instituídos por uma questão óbvia, para colocar a igreja em ordem, e especificamente no que diz respeito à doutrina, não é? Para ensinar a palavra. Então, tanto os pastores quanto os diáconos, eles existem para o bem da igreja, para colocar a igreja em ordem, para ensinar a igreja corretamente. Então, esses dois ofícios ocupam um lugar muito importante na igreja de Cristo, e eu estou falando disso agora porque é o contexto do capítulo 3 de 1 Timóteo, mas depois a gente vai falar disso melhor, tá bom? Mas assumamos isso, essa ideia, os bispos ou presbíteros, pastores, né, dá no mesmo, e os diáconos existem para o bem da igreja, a fim de ajudar a igreja a caminhar em ordem e principalmente, no caso dos pastores, cuidar da doutrina. Voltemos para o capítulo 3 de 1 Timóteo, que é de fato onde eu quero trabalhar, lá no versículo 14. Então, depois de, no versículo de 1 a 13, o apóstolo Paulo tratar sobre a questão dos pastores e dos diáconos, colocando como devem ser esses que exercem o ministério pastoral e o ministério diaconal e quais as suas atribuições, o que eles devem fazer e ser. Então, a partir dessa estrutura de ministérios ordenados, o apóstolo Paulo então trata de algo, e isso é bem importante para a gente hoje. Ele diz, versículo 14, escrevo-lhe estas coisas, embora espere ir vê-lo em breve. Então, ele escreve essas orientações sobre os ministros, embora ele espere ir ter naquela igreja em breve, mas ele não está podendo ir ainda. E aí ele diz, mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade.
Então o apóstolo Paulo diz: se eu demoro a chegar, se eu demoro a estar aí para ajudar a colocar as coisas em ordem, saiba que existem alguns fundamentos importantes que vocês devem saber e viver. Mas o que eu queria chamar a atenção é que, a partir do versículo 15, então, ele fala sobre como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus. A casa de Deus é a igreja do Deus vivo, diz ele. E, lógico, por conta da nossa cultura, a gente está pensando aqui como as pessoas devem comportar-se no templo, não é? Na casa de Deus a gente associa ao templo, e ao culto, e essa coisa toda, que é verdadeiro, óbvio que é, não é? Então, lógico que essa fala tem a ver com isso. Irmãos, existe uma forma de se portar no culto ao Senhor, na igreja, não é? Existe, lógico que existe, como existe em qualquer outro lugar, não é? Existe toda uma questão. Mas Paulo, ele não está se restringindo a estar presente no templo, até porque não tinham, né? Ao culto público, ele não está se restringindo a isso, mas como se comportar nessa realidade de ser igreja. E ele diz que essa forma de se comportar no ser igreja, ela é importante, e é importante que a igreja saiba e viva, porque o fundamento é porque a igreja é a coluna e fundamento da verdade. Então aqui o apóstolo Paulo trata da importância da igreja, trata, irmãos, da singularidade da igreja. A igreja é algo tremendo, a igreja é algo maravilhoso, é algo precioso da parte de Deus. A igreja merece todo o nosso respeito, cuidado, dedicação e amor, afinal de contas é a casa do Deus vivo. E aí o apóstolo Paulo então desenvolve, a partir de uma outra perspectiva de adjetivo, vamos colocar assim, dizendo que ela é a igreja do Deus vivo e coluna e fundamento da verdade. Veja o lugar que a igreja ocupa na vida dos cristãos. A igreja é o fundamento e a coluna da verdade. Minha palavra de hoje tem a ver com a ideia de ser cristão em uma perspectiva individualista, ou entender a importância que ser corpo, que ser grupo, que ser comunidade tem para a vida cristã. A Bíblia é muito enfática sobre a importância que a igreja tem na vida de todos nós. Em uma era em que aquilo que nós chamamos de desigrejados é uma crescente, onde existem muitas pessoas que acreditam que pode ser cristãos saudáveis sozinhos, sem estarem na igreja de Cristo. Ora, a Bíblia, ela contraria essa ideia. Eu queria propor que um cristianismo individualista parte exatamente de uma má compreensão sobre o lugar da igreja e sobre o ser igreja, e que só é possível viver um cristianismo saudável na coletividade, no corpo, na comunhão entre irmãos. Então, tirando aquela palavra que eu peguei ontem de manhã, não é, que ia mais uma perspectiva de uma cultura individual, não é? Agora eu quero propor uma cultura eclesiástica não individualista, mas sim coletiva, que entende o lugar e a importância da igreja. Irmãos, olha, faz de conta que eu sou uma pessoa que não acha que a igreja é lá tão importante, que eu acho que eu posso viver muito bem com Deus sozinho, mas aí eu me deparo com um texto da Bíblia que diz que a igreja é a coluna e o fundamento da verdade. No mínimo, isso deve me assustar, isso deve chamar a minha atenção, deve prender a minha atenção e o meu questionamento: como assim a igreja é o fundamento e a coluna da verdade? E tentar entender esse lugar que Paulo está propondo para a igreja. E aí, então, o apóstolo Paulo continua: não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. E agora ele vai tratar sobre a nossa fé dentro dessa lente da importância da igreja, da singularidade da igreja. E aí ele diz: esta é a nossa fé. Deus foi manifestado em corpo, né? Na minha versão, Deus foi manifestado em corpo. Em algumas versões, aquele que foi manifestado na carne. Então, ele diz: Deus foi manifestado em corpo. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa a vocês. O Senhor, em sua misericórdia, se importou conosco. E Deus, Ele age na história da criação. O Senhor sempre agiu, Ele sempre esteve em atividade, desde que criou e daí em diante, Ele está agindo no mundo. Mas em algum momento da história, o Senhor decidiu agir através de um povo em particular, uma nação,
que é a nação de Israel, que todos nós conhecemos. O Senhor decidiu agir na história do mundo através da nação de um povo. E o Senhor veio guiando esse povo, que veio tropeçando ao longo de toda a sua história. E o Senhor veio cuidando, guiando, disciplinando, amando, e etc. E dentro de toda essa caminhada do povo de Israel, o Senhor deu promessas a este povo. E muitas dessas promessas apontavam para um dia de grande esperança. Sobre um dia em que o Senhor mesmo visitaria o seu povo, o Senhor mesmo estaria presente no seu templo, o Senhor enviaria um Messias que reinaria para sempre, a esperança de Israel, que iria finalmente libertar Israel de uma vez por todas, e etc. O povo de Israel viveu na perspectiva das promessas, sobre essa visitação de Deus, sobre esse agir de Deus de forma especial. Acontece que Deus fez isso de uma forma inimaginável. Ele mesmo se fez homem através do seu Filho. É o que está escrito: Deus foi manifestado em corpo. Ele mesmo se fez homem através do seu Filho Jesus. E esteve entre nós, e esteve entre o seu povo Israel. E sabe o que é mais chocante, irmãos? Eles não o reconheceram. Aquele povo que Deus veio agindo e realizando a história através deles, eles finalmente estavam diante do cumprimento das promessas e não o reconheceram. Como o apóstolo João bem nos lembra, não é mesmo? Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Ora, isso é escandaloso para mim. E esse Jesus que é Deus entre nós, ele não foi reconhecido pelo seu povo, mas é bem certo que não foi pela totalidade do povo. O remanescente o reconheceu, creu nele, o seguiu, e através daqueles poucos, Deus mudou a história do mundo. Através da morte, da ressurreição e da vida justa do Senhor Jesus, o mundo virou de cabeça para baixo. E agora Deus fez nova todas as coisas desde o dia em que Jesus saiu da sepultura. E o poder de Deus veio sobre esse povo que o seguia, através da visitação e da presença do Espírito Santo sobre eles. E esse povo, desde então, tem proclamado o testemunho desse Cristo que viveu em justiça, morreu por nossos pecados e ressuscitou, nos dando vida nova. E agora é um novo povo, uma nova nação de Israel, uma nova nação, não definida pelos critérios étnicos, mas definida através da fé em Cristo Jesus e a sua esperança nele. E essa igreja do Deus vivo existe desde então e tem proclamado o Evangelho. Irmãos, nós estamos proclamando o Evangelho há 2000 anos, dizendo que Deus veio entre nós e que realizou a obra da salvação. Mas entendam, irmãos, ainda existem muitas pessoas que não conhecem essa verdade. Uma verdade tão antiga, que é o fundamento da nossa vida. Existem muitas pessoas que não conhecem essa verdade. Apesar de que a humanidade já produziu muitas escolas filosóficas, escolas artísticas, muitos pensadores e muitos sábios, só existe uma instância no mundo que está proclamando a verdade do agir de Deus na história, e essa instância é a Igreja de Cristo. Ele diz que esse é o fundamento da nossa fé. Deus foi manifestado em corpo, e é óbvio, irmãos, que essa ideia aqui, que é uma espécie de credo reduzido, Deus manifestado em corpo não diz apenas acerca da encarnação de Cristo, mas de tudo aquilo que Ele realizou enquanto homem. A sua vida de justiça, a sua morte, a sua ressurreição estão aqui proclamadas. E eu lhes digo, irmãos, qual outra instância no mundo tem a capacidade de proclamar o Evangelho de Jesus Cristo? Nenhuma outra instância. Só a igreja é portadora e proclamadora do Evangelho de Jesus. Esta é a nossa missão. Nós somos testemunhas. E isso por si só já coloca a igreja no seu lugar de dignidade. A igreja é a portadora do Evangelho de Cristo. Agora me diga, você que crê no Evangelho de Jesus, como recebeu esse Evangelho? Qual foi o instrumento que Deus usou para que você conhecesse o Evangelho de Jesus? Foi outro instrumento que não a ação da igreja de Cristo? Perceba que todos nós somos devedores da igreja, porque foi através da igreja que nós conhecemos o Evangelho de Jesus. Não que ela seja qualquer tipo de mediadora, ou sei lá, a detentora da capacidade da interpretação bíblica. Não estou propondo uma volta a uma perspectiva romana da Idade Média, não é isso, mas a igreja é a testemunha
eleita do Senhor para levar o evangelho. E por mais que você diga, não é verdade, eu vou lhe pegar agora, pastor, pois eu conheci o evangelho sozinho, lendo a Bíblia e conhecia Jesus ali. Beleza, você lê grego e hebraico, irmão? Você por acaso pegou os manuscritos lá originais e leu e creu no evangelho? Ora, para que você lesse essa sua Bíblia bonitinha em português, foi necessária a ação da igreja, a atividade da igreja, trabalhando arduamente a fim de que o evangelho de Jesus Cristo fosse pregado em todo o mundo. Nós somos devedores da igreja de Cristo. E uma vez que um cristão assume que ele pode ser crente sozinho e que ele não precisa da comunhão dos irmãos, isso mostra a sua tolice em vários níveis. Primeiro, uma perspectiva de ingratidão terrível. A igreja é o lugar onde o evangelho me foi pregado, eu conheci a Jesus, mas agora eu já não me importo mais com ela, eu já não preciso mais dela. Segundo, um egoísmo sem sentido, visto que você conheceu o evangelho através da ação da igreja, é óbvio que outras pessoas também precisam conhecer esse evangelho, então agora é a sua vez de compor essa igreja e trabalhar pelo reino de Deus, fazer a sua parte, outros precisam ser alcançados pelo evangelho. Então perceba que a igreja tem um lugar de grande dignidade, porque foi através dela que nós conhecemos a Jesus, o evangelho de Cristo, é o primeiro ponto. Mas depois o apóstolo Paulo diz, Deus foi manifestado em corpo, depois justificado no Espírito. Nós somos o povo que proclamamos que Cristo Jesus está vivo. Cristo está vivo. E nós sabemos, irmãos, que quando Jesus ressuscitou, Ele subiu aos céus e a palavra diz que Ele reina em glória. Aqui quando Paulo fala que ele foi justificado no Espírito, fala de que quando o Espírito Santo ressuscitou dentre os mortos, estava proclamando a vitória de Cristo sobre a morte, e o cumprimento das nossas promessas e a nossa esperança, e a justificação de Cristo pelo Espírito é a nossa justificação. Como está escrito lá em Romanos no capítulo 4, Ele morreu por conta dos nossos pecados e foi ressuscitado por conta da nossa justificação. Ora, Cristo está vivo e Ele está reinando em glória, e saibam de uma coisa, Jesus é rei sobre a história, e Jesus é rei sobre todas as nações, e Jesus é rei sobre todas as coisas, Ele é o rei do universo. Mas só existe uma instância do mundo que sabe proclamar isso, e que tem a capacidade de proclamar isso, é a igreja do Deus vivo. Deixa eu lhe dizer uma coisa, a igreja não é sinônimo do reino de Deus. Ela não é sinônimo, porque o reino é muito maior do que a igreja. No entanto, a expressão viva e visível no mundo do reino de Deus é a igreja de Cristo. Nós somos a única realidade do reino de Deus que esse mundo há de conhecer. E se é verdade que Cristo é o rei, e Ele é Senhor sobre as nações, veja que grande desespero, irmão, nós encontramos agora diante de nós. Os povos estão vivendo alienados de Cristo Jesus. Os homens passam toda a sua vida, eles governam as nações, eles legislam sobre o povo, eles seguem toda a sua vida, e as nações caminham alienadas da realidade do rei, que existe um rei sobre todas as nações, sobre todo o mundo. E a igreja é a única instância capaz de proclamar essas nações: ei, nações, governantes da terra, vocês têm alguma autoridade que lhes foi dada por Deus, mas saibam, existe um rei sobre o universo. Saibam, ó povos, existe um rei que governa sobre todos, e só a igreja pode proclamar essa verdade. E é por isso, irmãos, eu até brinquei ontem, né, pastorzão? É muito fácil pregar na igreja dos irmãos, porque, sei lá, a gente prega neutro, né? Veja, eu não sei lá como é que anda os corações políticos de vocês, mas é por isso que quando a igreja, ela se associa a uma agenda política, seja qualquer for, de direita, de esquerda, isso pouco importa para mim agora, a igreja ela não pode se associar com um partido ou uma agenda partidária política qualquer, porque ela perde o seu lugar único de proclamar o reino de Deus de forma neutra, com essa neutralidade partidária que eu estou tentando dizer, e de forma exclusivamente bíblica. A nossa perspectiva é uma perspectiva do reino, o anúncio do reino, anunciar que existe um rei sobre as nações. E se
eu agora virei militante de partido qualquer que for, aí a história misturou e acabou. Eu já não consigo mais pregar o evangelho de forma que as pessoas me ouçam. Agora elas estão ouvindo um partidário de esquerda, um partidário de direita, não importa. Mas nós somos militantes do reino de Deus. Eu confesso aos irmãos que eu fiquei extremamente assustado nas eleições passadas. Quantos cristãos brigaram, romperam laços, um caos por causa de partidarismo humano. Um governante está aí hoje, outro está lá amanhã. Eles passam e a nossa mensagem é eterna. E nós, uma coisa que eu descobri, descobri entre aspas, está meio óbvio para todo mundo. Qualquer pessoa que tem acesso à rede social sabe que, na verdade, crente, ele não deixou de evangelizar porque não tem tempo ou porque não sabe fazer. É só falta de vontade mesmo. Porque na hora de fazer a militância política dele, ele teve tempo, ele não teve vergonha, ele brigou com todo mundo, e ele foi um leão. Ele foi um leão. E não tem, não prego o evangelho não, porque eu tenho vergonha, porque eu não sei. Isso é conversa, irmãos. É falta de interesse mesmo. É falta de perspectiva, de reino de Deus. O nosso coração está no lugar errado. Nós fazemos parte de um governo eterno, atemporal e com valores muito superiores do que os dos homens. Eu não preciso, irmãos, seguir uma agenda política qualquer para pregar a verdade. A Bíblia é suficiente para isso. Pregar o cuidado com os mais necessitados, como biblicamente está respaldado. Eu não preciso de movimentos, seja lá qual for, sei lá. Vamos pensar que eu não preciso do feminismo para defender lá o direito, o lugar das mulheres, que é biblicamente respaldado e é de dignidade dos pobres. Enfim... Por outro lado, eu também não preciso de corrente política para defender liberdades, essa coisa do liberalismo, enfim. A Bíblia é suficiente. A verdade de Deus é suficiente. Eu não estou propondo que a igreja deve ser apolítica, pelo contrário, estou propondo que a igreja tem que ser o anúncio do reino de Deus no mundo. Isso para mim é a política do reino. É a política do reino. Agora, sabe por que, irmãos, isso? Porque partidos políticos no Brasil a gente já tem um bocado, não sei nem quantos, de tantos, não sei quantos. Gente brigando por militância política tem um bocado, mas gente para anunciar o reino de Cristo só existe uma instância, que é a igreja do Deus vivo. A igreja é a esperança de que as nações ouçam a mensagem da justiça. Ela é, irmão, singular. Ela é singular. O problema é que a igreja ela vive uma crise estranha. Ela tem um lugar de prestígio e privilégio dado pelo Senhor. E ela preferiu se rebaixar para cumprir uma militância política partidária. É estranho, irmãos. Ela deu uma crise de identidade terrível para os nossos dias. Mas seguimos. Ele foi justificado no Espírito. Ele reina sobre tudo. Ele foi visto pelos anjos. A igreja é aquela que anuncia todos os milagres e todas as obras grandiosas que foi realizada por Deus. Seguimos. Ele foi pregado entre as nações. E eu te pergunto, quem pregou as nações? A igreja do Deus vivo. É a igreja que foi pregar, quem foi pregar Cristo às nações. E esse Jesus foi recebido no mundo. Ele foi querido no mundo e foi recebido na glória. A única agência capaz de testemunhar e proclamar essas verdades é a igreja de Cristo Jesus. A igreja, irmãos, tem um lugar insubstituível na vida de qualquer cristão. Quando você negligencia o viver em comunidade, viver em corpo, viver entre irmãos, você não percebe que você deixa de viver onde esse anúncio é alimentado. O Senhor tem alimentado a nossa fé, irmãos, através da igreja. É na igreja que a graça de Deus nos é dada através de várias formas. Na igreja recebemos a graça de ouvir a palavra de Deus, o testemunho da verdade. Esse é o lugar. É na igreja que o Senhor nutre a nossa fé através do partir do pão, através dos batismos, através das ordenanças. Estamos sendo nutridos pelo Senhor. É na igreja que nós temos a graça da comunhão que temos em Cristo Jesus. E as pessoas, e principalmente os jovens, dos nossos dias adentram a cultura de individualismo se afastando da igreja.
Domingo, na tradição batista que pertencemos, os que são batistas aqui, é dia do Senhor, está na nossa declaração doutrinária, dia do Senhor, dia de estarmos na casa de Deus, estarmos celebrando aquele que é vivo e que reina, e estarmos nos alimentando da graça de Deus através dos instrumentos da igreja. E há uma cultura hoje de domingo eu vou lá para o meu piquenique, vou lá para a minha praia, vou lá para a minha viagem. Irmãos, viajar é uma bênção, piquenique a gente não tem muita cultura aqui não, mas vai lá, é uma bênção e etc, tudo isso é bom. Mas estar entre irmãos é muito melhor. Eu preciso disso, é uma questão de necessidade. A igreja ocupa um lugar na minha vida que outra instância não ocupará. Nenhuma. Eu sonho com um dia e oro por isso em que os jovens da nossa geração dirão: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu quero que o Senhor levante em nossa geração esse amor e desejo pela vida em comunidade, porque viver em comunidade é o nosso DNA, é o nosso fundamento. Deus é tão bom e sábio, que na hora dele distribuir os dons, de nos fazer corpo de Cristo, ele foi muito bom conosco. Sabe por quê? Porque Cristo, ele em si tem todos os dons do Espírito. Lembra de Apocalipse, aquele que tem a plenitude do Espírito? Ele, todos os dons do Espírito. Mas na hora em que Jesus subiu aos céus e que derramou o seu Espírito sobre nós, na sua sabedoria, ele não fez com que cada crente tivesse todos os dons do Espírito. Porque ele não fez de cada crente o corpo de Cristo. O que ele fez foi distribuir os dons pela igreja, e fez da igreja o corpo de Cristo, de tal forma que eu só consigo viver a plenitude dos dons do Espírito vivendo em comunidade. Então, se eu preciso do dom da exortação e eu não tenho o dom da exortação, eu preciso me encostar, e quem tem o dom da exortação, e faz de conta aqui, o Laerte diz assim: Laerte, ó, esse dom que tu tem, tu lembra, não é teu, não é? É do Espírito, está na hora de tu usar ele sobre a minha vida, porque eu estou precisando dele, ele não te pertence, ele é nosso. O dom do cuidado e etc, os dons estão espalhados entre nós, e isso é uma bênção, irmãos, porque nos faz precisar uns dos outros. Ninguém viverá um cristianismo saudável sozinho. Ninguém, absolutamente ninguém. E o nosso tempo é tão doido com a doutrina cristã, que se tu for para o YouTube, é fácil tu encontrar videozinhos do tipo assim: a igreja não é o prédio, a igreja não é a placa, a igreja não é isso, a igreja não é aquilo, aquela coisa todinha. E qual é a conclusão do vídeo? A igreja é você? É você não. Se eu estivesse lá na igreja assim: não, miserável. Não, não é. Você não é a igreja. Isso é uma crise de identidade, viu? Uma pessoa que acha que é mais uma pessoa, deve ter nome na psiquiatria para essa coisa, né? A pessoa acha que ela é mais de uma pessoa, porque, irmão, igreja, no nome é coletivo. Eclesia é assembleia. Ora, no nome é coletivo. Eu nunca vi uma assembleia de um só. Nunca vi isso na minha vida. Irmãos, igreja é coletividade. Você não é a igreja, mas nós somos. Lembra que eu falei lá por causa daquele negócio dele me ama? Lembra aquele negócio? É isso. Essa crise do eu sozinho. Ele me ama. A igreja nos ama. É sempre no plural, nunca no singular. Nós precisamos lembrar que é no singular. É doença, mas é no plural, é saúde. Esse negócio de individualismo é tão sério entre nós que a gente começou a ter problema com algumas doutrinas. Por exemplo, que é uma doutrina bonita da Reforma Protestante é o sacerdócio universal de cada crente, não é bonito? O sacerdócio universal de cada crente é lindo, não é não? Todos têm o Espírito Santo, então agora todo mundo é sacerdote. Irmãos, essa doutrina, ela não está equivocada não, porque nós temos livre acesso a Deus. Mas não existe um lugar na Bíblia em que a ideia de o sacerdócio da igreja é pregado ou ensinado em termos individuais. Isso não existe na Bíblia. Se você for olhar nos lugares que o Novo Testamento apresenta isso, como em Pedro ou em Apocalipse, ou em Pedro e Apocalipse, diz assim: vocês são nação santa, povo real,
povo de propriedade exclusiva de Deus, está sempre no coletivo, sempre. É bem verdade que cada crente tem livre acesso a Deus. No entanto, o sacerdócio da igreja na Bíblia tem mais a ver com a ideia da coletividade. E aí você vai dizer, qual é a diferença para o Antigo? A diferença é muita. No Antigo Testamento você tem alguns que têm o Espírito, e aquela nação precisava da mediação destes. Nós não, porque nós temos um único sacerdote que é Cristo Jesus, e o Espírito nos foi dado a todos. Logo, como povo de Deus, nós cumprimos missão sacerdotal de proclamar o Evangelho ao mundo. É coletivo. Agora, essa ideia do sacerdócio universal de cada crente, que ela não tem embasamento bíblico com a força que a gente dá, não é bíblico, faz com que cada um fique na sua vidinha lá e, bem, eu sou sacerdote universal lá e tal, e não preciso de ninguém. Bem, não é isso. Irmãos, a igreja ocupa esse lugar singular. Nesse texto tem uma coisa que é legal, eu não sei se vocês percebem, ele entra com um credo dentro da doutrina da igreja. Parece estranho, parece que ele deu uma quebrada. Do tipo assim, ele vinha falando da igreja e entrou com um credo. Porque, irmãos, esse texto nos fala que uma igreja saudável, ela é reunida em torno da sua confessionalidade. O que nos une é a nossa fé, é o que cremos em comum. Veja que na igreja de Cristo tem branco, tem preto, tem amarelo, tem homem, tem mulher, tem criança, tem velho. Na igreja de Cristo tem gente que tem determinados gostos, tem gente que tem outros gostos, existe uma certa pluralidade entre nós. Irmãos, a igreja de Cristo é tão plural que tem gente que sabe Jesus porque torce por Santa Cruz. Eu não consigo entender um negócio desse. Mas somos plurais. É óbvio que era bom que todo mundo torcesse por esporte, era até lógico, mas não é o que acontece. Por conta da pluralidade que nós temos, e a pluralidade em determinado sentido é muito saudável entre nós. Porque o que nos une, o que é único para nós é a nossa confissão de fé, a nossa capacidade de confessar juntos a mesma fé. A nossa fé é que nos une como corpo. E aqui está um desafio, conseguir viver com um irmão que é diferente que eu, visto que professamos a mesma fé. Essa capacidade é o Espírito que nos dá. E deixa eu dizer uma coisa a você, de maneira geral, aqueles que viveram uma vida saudável dentro da igreja, principalmente se cresceu na igreja, com os perrengues, essa coisa toda, tende a ser um bom profissional, uma pessoa que se dá bem na sociedade em geral, porque ele viveu em coletividade, aprendeu a viver com as diferenças, brigou com muita gente, se reconciliou com muita gente. Nós levamos isso para a vida, porque a vida é assim. A vida é assim. Nós devemos, irmãos, nos juntar em torno da nossa confissão de fé, da nossa perspectiva da fé, a doutrina que nós professamos. Eu queria que você fosse agora comigo. Esse texto ajuda a colocar alguns pontos, mas agora vamos para Efésios, no capítulo 4. Efésios capítulo 4, nós lemos, irmãos, a partir do versículo 1. Uma vez que nós percebemos, então, a singularidade e a importância da igreja, nós devemos agora desenvolver como é que isso se dá na prática, porque, irmãos, eu falei de igreja, mas a igreja somos nós, são as pessoas. O prédio, que a gente chama igreja, ela é importante, muito importante, não é? A igreja da Jaqueira, o Senhor deu a oportunidade de eu plantá-la, né? A igreja que eu pastoreio. Então, a gente tem de igreja 6 anos, mas de templo 3. Então, é possível ser igreja sem templo, tá? Mas dá um trabalhão. É bem difícil, para um monte de coisa. Então, o prédio, ele é uma bênção, não sou militante contra o prédio não, tem uma turma aqui, vamos pegar umas marretas e vamos derrubar, não, pelo amor de Deus, que isso aqui é uma bênção. Agora, de fato, a igreja não é o prédio, a igreja são as pessoas são a igreja,
E falar da importância da igreja e de viver em comunidade e unidade, não dá para falar só no abstrato, a gente tem que trazer para o nível agora da pessoalidade, não é? E Paulo faz isso aqui em Efésios. Efésios no capítulo 4, versículo 1 em diante, vai dizer assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Ora, irmãos, o Senhor nos salvou, não é? O Senhor nos salvou, glórias ao nome dele por isso. Mas a nossa salvação, ela tem um propósito. Não bota na tua cabeça que uma vez que tu foi salvo, agora pronto, eu sou salvo, agora eu vou ver minha vida, né? Já alcancei tudo que tinha que alcançar a ser salvo, engano seu. Agora, Paulo desafia, vivam de uma forma digna, de uma maneira digna da vocação que receberam. Vamos lá, vamos desenvolver. Irmãos, a minha voz vai falhando, mas sabe o que é? É porque esse final de semana eu testei ela, né? Eu preguei aqui ontem de manhã, aí saí correndo, fui para uma reunião em Caruaru, então falei lá que só. Aí hoje de manhã eu estava no treinamento dos diáconos lá da igreja, aí eu falei que só, e agora eu estou aqui. Deus tem misericórdia, porque amanhã já é domingo, né? Então já viu. Então se ela for falhando, eu tomo água, ela volta, tá? Se aperrei não. Versículo 2: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Quando a gente lê só o versículo 1, viva de maneira digna, óbvio, eu estou pensando aqui, eu como cristão vou me vestir melhor, não é? Não vou estar chamando palavrão, não vou sair ficando com as pessoas por aí, tá, tudo isso é uma bênção e é verdade mesmo. Mas veja que quando Paulo vai aplicar, ele começa a falar da realidade do corpo, da igreja. Ele viva de uma maneira digna da nossa vocação, ou seja, da sua salvação, ele desenvolve em termos do ser igreja. Então, irmãos, você é salvo, existe uma vida eclesiástica que você deve viver, e que é uma bênção para você, mas é uma bênção para os demais. E ele diz, ele bota aqui critérios: primeiramente, sejam completamente humildes. Por que será que eu não vou gastar tempo aqui falando de sejam humildes? Porque eu preguei ontem de manhã só sobre isso. A verdadeira humildade vem da verdadeira compreensão da minha salvação. Eu não era ninguém. Cristo me salvou não por qualquer mérito meu, mas simplesmente porque teve misericórdia de mim. Eu não sou aquela pessoa tão especial que é o centro do universo. A gente viu isso ontem. Quando eu compreendo a verdadeira salvação pela graça de Deus, eu entendo que eu não sou ninguém, Cristo é tudo. E eu não me importo com os irmãos como se eu tivesse o rei na barriga, mas eu me importo como verdadeiro pecador, humilhado diante de Deus e que foi resgatado pela sua graça. Humildade, eu disse ontem, é o centro, é o começo da nossa vida cristã. É o começo. Só existe cristão que é humilde, que reconheceu que é pecador e que necessita de um Salvador. A humildade é o fundamento da nossa fé. Sejam humildes, irmãos. E, de novo, eu sei que algumas pessoas provavelmente não estavam aqui ontem. Deixa eu dizer uma coisa. Se você se percebe não humilde, um exercício bom para isso é rever a doutrina da salvação. Lembra sempre quem você era quando foi alcançado por Deus. Lembre sempre que a sua identidade não tem nada a ver com você ser muito legal, tem a ver com Cristo Jesus. Lembre sempre disso. Mas ele diz, sejam humildes. E aí ele começa a desenvolver. Na minha versão diz, sejam humildes e dóceis. E dóceis. Irmãos, parece que nós perdemos a capacidade de nos tratar com mansidão, com doçura. Hoje, graças a Deus, eu moro num apartamento de frente da igreja, mas antes de morar onde nós moramos hoje, eu morava numa casa. E vizinho da gente, assim, perto da gente, tinha uma família. Assim que a gente se mudou, e a gente via aquele barulho de briga e não sei o quê, aquela gritaria toda. Não sei se isso existe em Gravatá não, mas lá existia. Estava lá, aquela gritaria toda. E os meus vizinhos, em alguma ocasião, disseram, são os crentes, né? Esse pessoal, esses crentes aí ficam fazendo... E como é que os crentes eram conhecidos na minha rua?
por gritar, por bater, por fazer uma cachorrada no negócio. Era assim que os crentes eram conhecidos, na rua. Depois disso eu fui me lembrando os vários lugares que eu já morei, inclusive quando eu morava com meus pais, e fui me lembrando que sempre teve uma história de um vizinho que era crente, e que ele era tido como o terror do mundo, né? Grosseiro com as pessoas, grosseiro com o porteiro, enfim, esse caos que os irmãos entenderam já. É por isso que não só tem coisa ruim nas redes sociais, não, tem coisas boas, né, hoje em dia. Então veja, tem uma frase que fica rodando aí na rede social que dizia assim: ora, se Cristo morar na sua casa, se estiver presente na sua casa, seus vizinhos saberão. Irmãos, a humildade produz doçura, produz mansidão. Mansidão no tratar, mansidão no falar. E irmãos, o pastor da igreja, eu nunca troquei uma palavra sobre ele de como os irmãos se tratam. Mas não precisa. Eu sou pastor também. E a gente sabe que a gente tem tantos problemas na igreja pelo tratar uns com os outros. Essa falta de capacidade de tratar com mansidão, com doçura, que é típico de quem tem o Espírito do Senhor. Lembremos-nos que o Senhor nos disse que bem-aventurados são os pacificadores, serão chamados de filhos de Deus. Ele diz: sejam humildes e sejam dóceis. E diz: sejam pacientes. Sejam pacientes. Você quer ver a prova que a gente não tem paciência? Às vezes, pastor, acontece de eu estar lá, sei lá, presidindo uma assembleia, e uma pessoa está falando, e a outra não consegue esperar, não. Ela quer falar no meio, e tem um monte de gente para falar, e aquela coisa cruzada assim, uma travada. Irmãos, sejam pacientes. Pacientes. Jovens, uma das coisas que dá mais problema lá na igreja, a gente não separa adultos e jovens de ABD, essas coisas não, por exemplo. É tudo meio que todo mundo junto, sabe? Então, uma das coisas difíceis lá na igreja é que às vezes você tem pessoas de idade. E pessoas de idade, irmãos, ela tem por si uma necessidade de falar, que é típico da idade. E às vezes aquela pessoa está participando, aquela pessoa de mais idade, sabe? Está participando e falando, e os jovens eles já ficam assim nas cadeiras, né? Já agoniado, e meu Deus, está falando demais, eu não sei o quê. E aquilo me assusta, irmãos. Mas sabe por que me assusta? Porque nós estamos na igreja. E aquela senhora, aquele senhor, aquela pessoa de idade, nosso irmão. E muitas vezes a pessoa está falando ali porque ela passa a semana e não tem com quem falar, que a igreja esquece, tantas vezes, eu não me incluo nisso, nós nos esquecemos, tantas vezes, né, de estar mais juntos daquelas pessoas que mais precisam, e aquela pessoa às vezes está numa solidão desgraçada, e ela está lá na igreja, ela quer falar, e as pessoas não têm paciência. As pessoas não têm paciência. Não tem paciência com o pecado do outro, mas quer que todo mundo tenha paciência com o seu pecado. Não tem paciência com o jeito do outro, mas todo mundo tem que tolerar o seu jeito. Irmãos, essa paciência vem do Espírito de Deus. É algo que Deus nos dá. É o Espírito em nós. Nós precisamos ser mais humildes, ser então mais mansos e ser então mais pacientes. Sabe, eu só falei 3 palavrinhas, né? O programa 3 palavrinhas não, viu? Eu só falei 3 palavrinhas aqui. E se a gente vivesse pelo menos essas 3 palavras na igreja, eu acho que por volta de 80% dos litígios e conflitos da igreja iriam por chão. Acabariam. Irmãos, isso fala da nossa cultura, esse individualismo com que nós vivemos como igreja. E aí ele diz: sejam pacientes, suportando uns aos outros. Você já deve ter tido essa experiência que eu vou dizer. Às vezes alguém pega esse versículo, aí tem uma pessoa enchendo a paciência dela, não é? Seja paciente, né? Mas tem alguém enchendo a paciência, aí a pessoa diz assim: né? Mas eu tenho que suportar, não é? Porque a Bíblia diz:
tem que suportar uns aos outros, e eu detesto aquela pessoa, não quero me reconciliar com ela, mas não tenho outra opção a não ser suportar. É bem complicado, não é? Porque parece então que a Bíblia está se contradizendo quando diz: amem uns aos outros como eu vos amei. Esse amor de autodoação, será que apenas suportar o irmão? Nessa perspectiva de eu odeio essa pessoa, mas vou aprendendo a conviver com a presença dela, será que é isso que a Bíblia quer de nós? Irmão, suportar, dar o suporte necessário uns aos outros nessa caminhada. É por isso que nós precisamos da coletividade. Deixa eu dizer uma coisa a você. Você que está aqui me ouvindo, como cristão, você já se viu em tentação? Você já viu sendo tentado? Você já se viu passando tribulações, dificuldades, sofrimento? O Senhor Deus instituiu formas de sanar e amenizar essas coisas na nossa vida, sabia disso? E biblicamente é a igreja. A igreja serve para dar o suporte uns aos outros, nos suportando no dia mau. Mas eu vou dizer, a gente é tão doente que a gente não consegue mais viver isso, sabia? Sabe por quê? Vê, imagina a cena. A Bíblia diz assim: confessai os vossos pecados uns aos outros. Não é isso? A gente confessa os nossos pecados uns aos outros? Vocês sabem que não. Por que nós não confessamos os nossos pecados uns aos outros? Porque nós vivemos um baile de máscaras. Nós vivemos um baile de máscaras. Nós não criamos uma comunidade de pecadores perdoados e que estão sendo santificados por Cristo. Nós criamos uma comunidade onde todos são santos. Não no sentido bíblico, porque somos mesmo, mas no sentido não bíblico de perfeitos, inerrantes. E aí, irmãos, a gente vive usando máscara. Está lá o irmão durante a semana dele, se entregando à imoralidade, a irmã se entregando à sensualidade, os irmãos se entregando à fofoca, à mentira, a tudo que não é justo e correto. Mas no domingo nós temos as nossas máscaras. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa que é triste. Um dia, todas essas máscaras cairão. Todas elas. E ficará evidente quem nós somos. E nós não estamos trabalhando as nossas limitações, as nossas fraquezas e os nossos pecados, por não conseguir viver um mandamento bíblico que faz parte de um exercício espiritual. Confessar os nossos pecados uns aos outros e orarmos uns pelos outros. Mas sabe por que também a gente não tem capacidade de fazer isso? Se por um acaso você, irmão, vai e comenta o seu pecado lá com fulano, não com o sentido de qualquer coisa, mas no sentido de ter alguém me ajuda, ora por mim, me cobra, procura saber como eu estou, me ajuda a sair dessa situação. Aí a pessoa chega para o outro e conta os seus pecados, sabe o que vai acontecer? Próximo domingo tem uma assembleia instalada para a disciplina, e nada contra a disciplina, eu sou a favor da disciplina inclusive. Dependendo do que for, tem que ter disciplina mesmo, mas a questão não é essa. A questão é, aquela pessoa que ouviu, já falou para meio mundo de gente, praticou um pecado que biblicamente é dito como algo terrível, que é a fofoca, e não tem como nos tratarmos uns aos outros desse jeito. Ninguém tem coragem de falar. Ninguém tem, irmãos. Irmãos, a gente vive uma situação tão doente, deixa eu dizer uma coisa a vocês, mas tão doente, que uma vez uma pessoa me procurou no telefone: pastor, eu queria um gabinete, o senhor dá gabinete? Eu achei estranho, não era ninguém da igreja, mas tudo bem, eu dou, isso acontece às vezes, e a pessoa foi lá no gabinete, e ela chegou lá no meu gabinete e começou a falar sobre a vida dela, as situações lá que estava vivendo. Eu achei estranha aquela história toda, e disse: você não faz parte de nenhuma igreja não? Ela disse: eu faço, eu sou de tal igreja. Eu disse: por que então você não procura o seu pastor, para que ele possa cuidar de você? E sabe o que ela me falou? Eu não tenho coragem que meu pastor saiba disso não. Eu não tenho coragem que ele saiba disso não. Irmãos, que
absurdo é esse que nós vivemos? No fundo, todo mundo sabe que é pecador aqui, mas todo mundo finge que não é. Eu não estou fazendo apologia ao pecado, não, pelo contrário, eu estou promovendo o que eu acredito ser o único instrumento para uma cura real. É a cura da igreja. A cura da igreja. É por isso que quando o Senhor nos ensina a disciplina, Ele diz: vai você e tem com teu irmão, e tenta tu resolver com ele. Veja que a instância é entre irmãos. Se a coisa não dá certo, ainda vai com outros. E se isso não é possível, aí você leva a igreja. Mas a gente não consegue viver isso. Tudo cai para o pastor. O pastor tem que remediar e resolver todos os conflitos e litígios, porque não existe humildade entre nós. E essa falta de humildade acabou com a nossa capacidade de mansidão. Se um irmão for tratar com o outro, é capaz de sair nas tapas. E acabou então a nossa capacidade de ter paciência para resolver os nossos problemas. Aí tem que o pastor intervir em tudo. Isso não é bíblico, irmãos. Isso mostra que nós perdemos essa noção de corpo, essa noção de família, que é a igreja do Senhor. Mas, irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa: existem muitos pecados que, se você não tiver alguém para lhe ajudar, dificilmente você vai vencê-lo. Não vou dizer que não vence, não, porque Deus é poderoso para tudo. Mas dificilmente você consegue vencer alguns pecados se você não tiver a ajuda de alguém que possa interceder por você, que possa procurar saber como você está e que possa estar junto de você para lhe ajudar. Agora, estar junto para ajudar, não para acusar, não para condenar e não para tentar derrubar o irmão, é para ajudar. E eu sei que isso é um problema, eu não estou propondo que os irmãos façam isso assim, não. Agora não, eu só estou dizendo, mostrando como estamos doentes. E ele diz, 3, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito. Veja que esse é o tema. Irmãos, vocês estão se esforçando para manter a unidade do Espírito. Há um esforço dos mais velhos em compreender o ímpeto dos mais jovens. Os mais velhos entraram naquela lógica de: eu sou mais velho, eu sou fundador, eu que sei o que é certo, vocês são jovens, são irresponsáveis, não sabem de nada. E se acatem o que a gente disser. Há um esforço da comunhão, há um esforço dos mais jovens de olharem os mais velhos e procurar neles a sabedoria dos anos, em ouvir, em tentar conciliar. Há um esforço, irmãos. Há um esforço da igreja de viver na unidade do Espírito. Isso não é um esforço de um, esse é o esforço de todos. Todos devem se esforçar para viver na unidade do Espírito. Tem esse esforço, irmãos, porque se não tiver, nada disso tudo aqui adianta. Vocês podem fazer 10 anos de congresso sobre unidade e vai ser legal, vai ter uns vídeos legais, vocês vão jogar na internet, vai ser bom para a igreja se tornar conhecida, mas... Irmãos, nós precisamos ouvir a palavra de Deus para que ela nos transforme, para que ela mude a nossa realidade. Ouvir para permanecer do mesmo jeito não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Ele diz: se esforcem para viver na unidade do Espírito. E que unidade do Espírito é essa? Ele diz: o vínculo da paz. O vínculo da paz. Irmãos, como é triste perceber que as nossas igrejas não vivem pelo vínculo da paz. As nossas igrejas vivem pelo vínculo de quem quer ser melhor do que o outro, quem quer ter mais cargo e mais poder do que o outro, quem quer ser mais importante do que o outro. Deixa eu lhe dizer uma coisa, lembre-se das palavras de Jesus, que os fariseus e os líderes religiosos só se importavam com uma única coisa: sentar nos lugares de destaque entre o povo.
Aqueles que vivem por ter poder, cargo, posição na igreja, simplesmente para ser melhor do que qualquer pessoa, nada mais é do que um fariseu dos nossos tempos. Irmãos, nós precisamos viver o vínculo da paz. Sabe por que nós temos cargos e posição na igreja? Com um único propósito: servir aos irmãos. Servir. Ter o outro como maior do que eu mesmo. Promover o vínculo da paz. Tenha a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E aí o apóstolo Paulo então vai desenvolver por que nós não podemos viver divididos. Ele vai dizer, primeiro, há um só corpo. Há um só corpo. Irmão, se você é cristão e a outra pessoa também o é, você pode desgostar dela o quanto for. Você pode mudar até de igreja local. Você pode mudar de denominação. Mas há um só corpo. Não muda o fato de que permanece sendo o seu irmão. Se é que verdadeiramente vocês dois são cristãos. Continuará sendo irmão. Se eu levantasse a mão aqui para saber quem quer viver a eternidade com Deus, provavelmente, eu espero em Deus, que 100% do auditório levantaria a mão. Mas deixa eu dizer uma coisa a você, tem gente que vai odiar a eternidade com Deus. Odiar, meu irmão, vai odiar. Porque, irmãos, presta atenção. Você acha que na eternidade com Deus há espaço para as nossas picuinhas que nós temos aqui hoje? Há espaço para você, não gosto de fulano não, aqui na Betânia isso não acontece, mas eu vi realidade, irmãos de igreja, onde pessoas da mesma igreja não se falam. Pessoas da mesma igreja não se falam. Essas pessoas não merecem uma boa de uma disciplina? Uma boa de uma disciplina. E deveria começar assim, abraça, coisa de menino pequeno, né? Dê um abraço na pessoa, fica aí abraçado 10 minutos. Irmãos, pessoas de uma mesma igreja que não se falam. O diabo conseguiu agir mais no nosso meio do que a gente pensou, não é? Diabolos, não é? Aquele que divide. Irmãos, não existe divisão que venha do Senhor. Não existe. Eu me afastei do irmão porque ele é um pecador miserável e não merece nem que eu o cumprimente, né? Não existe divisão que venha do Senhor, irmãos. Irmãos, eu vi realidades no Recife de uma igreja que dividiu outra, né? Essa coisa de uma igreja batista. Nós batistas somos um povo muito missionário, né? Até quando briga faz missões. Então a gente racha e bota outra igreja. E, irmãos, eu vi coisa de igreja que veio de um racha, que depois de anos as pessoas das igrejas não se falavam. Eu vi isso. Eu digo, tem alguma coisa muito errada. Não é possível, que adianta? A gente vem, louva ao Senhor, eu entrego minha vida a Ti, todo o Teu desejo eu faço, eu sou Teu, e essa coisa toda, e eu preciso de você, você é de mim. Aí passou ali, viu um irmão, não fala não. Não sobe nem do teto, viu, irmãos? Não sobe nem do teto. Deixa eu lhe dizer uma coisa, se você se encontra assim com alguém, faça um favor você mesmo. Se você está intrigado a esse nível com um irmão, faça um favor você mesmo. Quando é a ceia daqui, pastor? Amanhã? Eu sendo você, eu corria para resolver esse negócio antes, viu? Corria para resolver esse negócio antes da ceia do Senhor. Rápido. Tomar a ceia desse jeito, irmãos, é um pecado indizível, conforme a Escritura.
resolva. É seu irmão, resolva. Ah, pastor, mas foi sério, resolva. Ah, mas foi porque o senhor não sabe o que fez comigo. Irmão, resolva. Muito mais sério foi o que nós fizemos por Cristo, e Ele morreu por nós. Resolva, não há desculpa. Não há desculpa, resolva. Resolva. Nós somos indesculpáveis, resolva. Porque o Senhor morreu por nós. Se nós servíssemos a um Deus que estivesse retribuindo pessoas pelo bem que fizeram, coisa que seria uma loucura, porque ninguém ia ser salvo, mas faz de conta? Se esse fosse o caso, aí você ficava cantando de galo, se achando uma pessoa maravilhosa e esculhambando o teu irmão que te machucou. Mas como não é o caso, como tu passaste a tua existência negligenciando a Deus, zombando da cara dele, sendo inimigo dele, e ele te perdoou, quando deveria te destruir, irmãos, não há desculpa, resolva. Não há uma desculpa sequer para você não resolver seus problemas com seus irmãos, pois há um só corpo. Um só corpo. Há um só corpo. Uma só igreja de Cristo. Só um corpo. Pois resolva. Irmãos, sabe por que você não pode viver sozinho? Porque é um só Espírito. E esse Espírito está atuando no meio da igreja. Você sozinho não vai viver a totalidade da ação do Espírito de Deus. Você não fica cantando que quer ser cheio do Espírito? Esteja na igreja. E não esteja só no banco não, esteja, participe, se envolva, chore com a igreja, doa com a igreja, lamente com a igreja, se acabe pela igreja. Faz um tempo que eu aprendi que, sabe o que nós somos para Deus? Nós somos ferramentas nas mãos de Deus. Deixa eu dizer uma coisa, ferramenta serve para ficar guardada no mural? Tipo, imagina um doido que gosta de colecionar ferramenta e fica lá, tá lá os trabalhos para ser feito, mas ele não faz não, para não sujar, não prejudicar, não, enfim, não se acabar com as ferramentas, ele fica lá na parede assim, enfeitando. É bonito, não é não? Não é bonito? Sei lá, talvez alguém ache. Mas foi para isso que a ferramenta foi feita? Não, a ferramenta foi feita para ser usada, e sendo usada, ser sujada, e sendo usada, se acabar, se desgastar, pois seja a ferramenta nas mãos de Deus, se acabe pelos irmãos, se desgaste por eles. Fica todo mundo aí, eu não tenho tempo, eu não posso, eu tenho minhas coisas, e etc, 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 aí eu faço, mas ninguém faz. Irmãos, ferramentas servem para ser usadas e se gastar no uso. Somos ferramentas de Deus, não se poupe, se gaste. Se gaste pelo seu irmão, pela igreja de Cristo, esse é o nosso chamado. Há um só Espírito, diz o texto sagrado, vamos seguir. Assim como há a esperança para a qual vocês foram chamados, é uma só. O Evangelho é um só. Nós precisamos crer em coletividade. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. É isso que nós batistas estamos dizendo há muito tempo, né? Pena que não nos ouviram, né, pastor? Há um só batismo. Irmãos, um só Deus e Pai de todos. O problema é que eu acho que eu sou filho único de Deus. Cuidado, viu? Que filho único de Deus é Cristo. Cuidado, irmãos. Deus tem muitos filhos em Jesus. E eu preciso viver na realidade desta família, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Vocês perceberam que esse Deus, que é Pai de todos, Ele é sobre todos? Você se acha melhor que seu irmão? Deixa eu dizer uma coisa a você. Só existe um que é sobre todos, o resto está nivelado. Não existe irmão melhor que outro, viu? Nem o pastor, muito menos. Nenhum de nós. Todos somos iguais diante do Senhor e um é sobre todos, o Senhor Deus. Deus é sobre todos. Se você se acha melhor que seu irmão, pelo amor de Deus, se arrependa essa tarde, porque você está querendo tomar o lugar de Deus. Só há um que é sobre todos, mas ele segue. Deus age por meio de todos e em todos. Sabe uma coisa que a gente não percebeu como igreja? Não tem aquele irmãozinho que a gente acha que não vale coisa nenhuma? Não tem aquele irmãozinho?
Aquele irmão faz diferença nenhuma na igreja. Engano seu. É engano seu. Deus age em todos. Todos são importantes. Não existe uma pessoa na igreja que não é importante. Todas as pessoas têm o seu lugar e a sua função. E quanto mais cedo as igrejas perceberem isso, mais envolverão todos. Não deixaram aquele irmãozinho ali quietinho, não deixe. Ele é importante, porque Deus age através de todos. Irmãos, Deus age através de todos. Toda igreja tem, eu não sei quem é aqui não, mas tem, viu? Toda igreja tem, aqueles irmãos que são mais problemáticos, que adoram criar um caso, toda igreja tem. Não é? Aquele que é mais polêmico, aquele que reclama de tudo e cria uma confusão danada. Até esse irmão é importante para a igreja. Ele é importante, porque ele tem a sua função, Deus age através dele. Lá na igreja tem muito jovem, e jovem tem uns que é polêmico por ser. Sabe, se você disser que azul é bonito, ele vai questionar que não é. Mas se você disser que é feio, ele questiona porque não é. Assim, não interessa o que for, ele vai questionar. Não interessa o que for. Mas esse irmão, ele é importante. Todos são importantes. Nós precisamos aprender isso. Toda a igreja é importante. Toda a igreja tem a sua função e Deus age por meio de todos. Irmãos, eu já vi Deus agir poderosamente por meio de torcedores do Náutico. Assim, é impressionante. Os irmãos não sabem escolher um time, mas são poderosamente usados por Deus. Poderosamente. Todos têm seu lugar na igreja. E nós precisamos começar a viver desse jeito. Todos precisamos ter o nosso lugar e ter a nossa importância. E agora eu vou fazer um favor ao pastor e à igreja. A partir desse final de semana, você quer fazer um favor grande para a sua igreja? Quer ser uma ótima pessoa para a sua igreja? Faça o seguinte. Vê, não vai doer ninguém. Começa a prestar atenção em quem está muito sozinho na igreja. Começa a prestar atenção. Uma pessoa está muito sozinha, assim, meio deslocada. Quer fazer uma boa coisa para a sua igreja? Chegue nessa pessoa e se envolva com ela. Chegue nessa pessoa e diga assim: eu estou orando por você. Se envolva com ela, caminhe com ela. Todo mundo não consegue fazer isso? Todo mundo consegue. Ah, pastor, o senhor está dizendo que eu tenho função na igreja, mas eu já tenho idade, ou eu não tenho tempo. Aí fica aquelas desculpas todinhas. Você pode chegar numa pessoa e dizer assim: eu estou orando por você. Ou sentar com ela e orar com ela. Ou ver uma pessoa sozinha e conversar um pouco com ela e dar atenção a ela. Porque, irmãos, igreja, a gente quando está falando de servir a igreja, todo mundo já está pensando aqui: eita, agora eu vou entrar no ministério de tal coisa, eu vou estar no departamento de tal coisa, eu vou ocupar a diretoria de tal coisa. Irmão, irmã, você tem a capacidade de amar uma pessoa aqui? De cuidar de uma pessoa aqui? Se você fizer isso, você está servindo a sua igreja mais do que você imagina. Muito mais do que você imagina. Porque o nosso chamado é para amar as pessoas. As estruturas da igreja servem justamente para que isso aconteça. Amar as pessoas. Todos têm importância. Todos têm importância, irmãos. Vamos lá, versículo 7, agora o negócio pega. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Porque isso é que é feito, por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos, prisioneiros, e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Isso aqui é uma teologia meio pesada, eu não vou falar sobre isso porque não é o momento. Mas segue, versículo 11. E ele, ou seja, Cristo, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Aqui existem os cargos ordenados.
resumido para os nossos dias nas igrejas locais, em pastores e diáconos, se exceder a igreja local, tem os evangelistas, não é mesmo? Aqui são aqueles que têm um ministério recebido pelo Senhor. Por que existem pastores e diáconos nas igrejas? Por que existem ministros nas igrejas? Com que propósito? Com que propósito existem ministros nas igrejas? 12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. É enorme, né? Mas vejam, eu só queria chamar a atenção a vocês algumas coisas. Por que existem ministros? Qual é a função dos ministros na igreja? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Há algum tempo atrás, o Senhor tem me incomodado com algumas coisas. Faz um tempo que eu digo umas coisas à minha igreja. E, sabe, irmãos, sabe por que muitas coisas na igreja não funcionam? A gente tem uma ideia muito errada sobre a função dos ministros na igreja. Essa é a verdade. A gente quer tratar os ministros da igreja como empregados da igreja fossem. Como empregados, eles têm uma lista de tarefas que têm que ser realizadas para a igreja, né? E trata-se os pastores e diáconos como funcionários. Vejam, vou usar o exemplo da minha igreja. Faz um tempo que eu disse assim à igreja: irmãos, vocês sabiam que visitar os membros da igreja não é função minha? Ela não é função minha, é até privilégio meu. Mas obrigação minha não é. Quem foi que disse que está visitando os membros da igreja é obrigação do pastor? Eu tenho uma Bíblia aqui, o pastor tem outra ali, tem um bocado aqui, eu lhe dou a minha Bíblia, me prove nas Escrituras. Aonde está dito que visitar membro de igreja é função do pastor? Em que lugar? Ah, mas tem doentes e não sei o quê. Quem disse que função de estar visitando os doentes da igreja é a função do pastor? Aonde está escrito que isso é uma obrigação nossa? Tem 1 milhão de coisas que eu poderia dizer. Tem a administração da tesouraria do não sei o quê, não sei o quê. Tudo bem. Quem foi que disse que essa preocupação deveria ser nossa? Ah, pastor, vai ter a reforma do telhado aqui na parte da cozinha e não sei o quê. Beleza. Tá bom. E? Ah, mas o senhor não vai ficar lá na obra, não? Não me formei em engenharia. Nem sou arquiteto. Sei nem para onde vai. Quem disse que isso é uma obrigação nossa? Sabe por que a igreja está muitas vezes doente? Vou explicar o porquê. Porque a gente espera que um homem, um grupo de pessoas bem pequeno, reduzida, faça uma quantidade de coisas que qualquer pessoa que fosse inteligente ia perceber que elas não vão conseguir fazer. Só precisa parar para pensar sobre o assunto. Elas não vão conseguir fazer. E o resultado disso é uma igreja onde essas coisas não estão sendo feitas. Todo mundo vai botar a culpa no pastor. Em compensação, o pastor tentou feito um doido da conta, adoeceu. A família dele se quebrou. Sua esposa está ameaçando deixá-lo. Seu filho está desviado da igreja. E todo mundo vai meter o pau nele, que ele é um mau pai, um mau marido e um péssimo pastor. E a gente fica alimentando esse negócio de geração em geração. Faz muito tempo que eu disse para a minha igreja: para trás de mim com esse negócio. Quero não, mas não quero mesmo, porque isso não é minha obrigação. E de quem é a obrigação, pastor? Dos crentes. Gente, ora bolas. Quem é que tem que visitar os irmãos da igreja? Os irmãos. Mas vai ter reforma na igreja e quem é que vai tomar conta? Os irmãos. Morre ninguém. Ah, mas vai ter aquele negócio, aquele negócio financeiro do não sei o que das contas. Sim, os irmãos que tomem conta. Não é não? Porque eu não sei se é assim na tua Bíblia, mas todas as passagens que eu vou ver os pastores ou apóstolos falando sobre isso, os apóstolos falando sobre os pastores, é coisa do tipo assim: por que diachos nós vamos deixar de nos dedicar ao ministério da palavra e da oração para cuidar de negócio de distribuir cesta básica para a viúva? Façam isso vocês.
Vamos fazer o seguinte, escolhe umas pessoas entre vocês para a gente delegar isso. Assim nasceram os diáconos. E agora eu tenho um texto aqui dizendo que a função dos ministros da igreja é preparar os santos para a obra do ministério. Sabe qual é a função do pastor? Preparar o povo para fazer, e não fazer no lugar do povo. É para isso que existe pastor. Agora, cai minha mão se eu for visitar alguém? Cai não. Adoro ir na casa dos irmãos. Engordei uns 20 quilos nessa história. Gosto muito. Adoro visitar, adoro receber. Posso visitar os irmãos? Posso, eu sou membro da igreja. Essa função é dos membros da igreja, eu também sou um. Também posso visitar. Eu posso ir visitar um doente? Lógico que posso, orar pelo irmão seria um privilégio. Eu posso ajudar aí numa obra, não sei o que, até posso, não vou saber para onde é não, mas estou ali ajudando eu posso. Mas se eu posso, você pode. Agora existe uma coisa que está delegado a mim, e aí, irmãos, se eu não fizer, ninguém vai fazer, que é o quê? Capacitar os crentes para servir. É isso que nós devemos fazer. No lugar de fazer, no lugar dos crentes, é para a gente capacitar os crentes a fazer. Está na Bíblia, se você achar ruim, brigue com quem escreveu. Que eu não tenho nada a ver com essa história, eu só estou falando o que está escrito. Eles servem para capacitar os crentes para a obra do ministério. Capacitar. Veja, sabe o que pastor é? Pastor é coaching, não esses coaching que vocês estão ouvindo aí não. Não é esse tipo de coaching não. É coaching no sentido de treinar. Já que está na moda, né, esse negócio. De treinar. Pastor, o bom pastor, sabe o que ele é? É um instrutor de crossfit. É isso. Irmão, visita aquela pessoa, já visitou, beleza, agora vai lá, tem uma administração, não sei o que. Aí você corre. Pronto. Aí você vai sentir 1/10 do que é tentar resolver um bocado de coisa na igreja. É isso. Estar na igreja é servir. Esse negócio de vir sentar no banco, assistir o culto e ir para casa, irmão, você entendeu errado. O nome disso é cinema. Não é igreja. Você vai, compra o ingresso, senta, assiste o filme e vai embora. Isso não é igreja. Igreja, você vai, você serve, você ocupa um lugar, ocupa uma função. Se aperrei com o irmão. Se você não se aperrear com o irmão, não está fazendo direito não, tá? Tem alguma coisa errada. Tem que se aperrear com o irmão. Tem que ir. Tem que ter dor de cabeça, tem que se aperrear. É assim mesmo, vai. A gente faz isso todo dia na vida da gente. Morre não, uma vez na semana não, vai lá. Não morreu ninguém. Igreja é isso. A função do pastor é preparar os santos para a obra do ministério. Para quê? Está aí, versículo 12. Oi, estão ouvindo? Versículo 12. Olha, para que o corpo de Cristo seja edificado. Para que o corpo de Cristo seja edificado. Irmãos, não existe corpo de Cristo edificado sem crente trabalhando. Não existe. Isso não existe. Não existe corpo de Cristo edificado sem os crentes servindo. Vocês querem crescer como igreja? Eu estou falando de número não, que isso pouco importa, para a minha cabeça pouco importa. Que crescer que seja uma bênção, maravilha. Mas crescer no sentido de ser saudáveis. Vocês querem crescer como igreja? Se vocês não estiverem trabalhando, todos, já era. Não vai atrofiar. Vai atrofiar, se não tiver cuidado vai morrer. Porque o corpo de Cristo só é edificado com os crentes servindo. Ele diz para que o corpo de Cristo seja edificado. 13. Até que todos alcancemos a unidade, de novo, está vendo? Alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Ele falou da unidade do Espírito pelo vínculo da paz, agora a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus. Agora me diga uma coisa, quem é que vai ensinar doutrina para vocês? Não são os pastores? Vocês querem crescer em maturidade sem aprender a doutrina? Eu tenho escutado muito por aí afora, mas é porque meus pastores não pregam a palavra, não pregam bem, não sei o que. É verdade, a gente tem uma crise do ministério pastoral mesmo generalizada, isso aí todo mundo sabe. Né, pastor, um bocado de igreja, pastor prega tudo menos a Bíblia, a gente sabe disso. Mas, no entanto, eu vejo vários cantos que a igreja é muito culpada, viu? Vocês estão achando que pregar um texto da Bíblia é uma coisa assim, eu sento ali, né, eu estou esperando minha esposa voltar ali no mercado, meia horinha, aí eu sento, pego o texto da Bíblia e lá vem um sermão, é? Irmão, sermão não é psicografia, não. Que eu sento meia hora assim, vem do céu e eu saio anotando, não.
O pastor Fábio está ali, ele é um amigo de caminhada de pregações positivas. Ele sabe, para fazer um sermão expositivo, irmãos, vai no texto, vai no contexto, vai na língua, vai não sei o quê, vai aqui, vai ali. Eu já estou ficando doido com esse sermão. Aí sai um bom sermão. Agora você acha que com essa doidice que a gente criou do ministério pastoral vai vir um bom sermão? Vai não. Se vir é graça de Deus, viu? Porque precisa de tempo em oração e estudo da palavra. Aí a igreja é edificada, irmãos. A igreja é edificada. Deixa o seu pastor pregar a Bíblia. Ele precisa estudar a Bíblia para pregar a Bíblia. E ele diz, então devemos chegar à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. E aí o versículo 14 diz, o propósito é que não sejamos mais como crianças. Eu tenho 32 anos, é 32, né? 32 anos. Vou fazer 33 agora, daqui a uns 2 meses. Eu não tenho filhos. Nós não temos filhos. Mas às vezes eu me sinto como se eu fosse pai de mais de 100. Porque, irmãos, para que a gente não seja como criança. Tem uns irmãos que dá pena, viu, de ver. Dá pena. Tem muita gente infantil na igreja e é muita briga que isso dá. Irmãos, vamos ser maduros. Esse negócio de kikiki na igreja. Olha, eu digo lá na igreja que se a gente gastasse menos energia como igreja para resolver briguinha, conflito, probleminha, a gente evangelizava tão mais, viu? Irmãos, ó, vê que doidice. Aí agora eu sou um pastor. Aí domingo foi amanhã, né? Uma bênção, palavra de Deus, ceia do Senhor, que maravilha. Bênção dos apóstolos, eu vou para casa, eu pastor. Eu lá com minha esposa, a gente senta naquele sofá abençoado que Deus nos deu. E a gente, missão cumprida. Aí chega a segunda. Aí chegou a segunda. Aí aquela irmã vai postar aquela foto na Instagram que eu falei ontem. Aí na terça, fulano brigou com Beltrano lá no WhatsApp. Aí na quarta, aquele irmão lá que é casado deu uma curtida naquela foto que a outra irmã botou na segunda. Aí o cara curtiu. Aí na quinta, vem não sei o que, uma confusão lá da união de não sei o que da igreja. Aí resumindo, sexta é minha folga, tá pastor? Eu sei que a sua deve ser segunda, mas a minha é sexta, porque faz muito tempo que eu disse, minha mulher não merece só segunda-feira não, que conversa é essa? Sexta-feira, vou levar ela no cinema e vou passear, dia de passear é sexta-feira, não é segunda não. Sexta-feira eu já estou acabado. Aí chega o final de semana, que é essa loucura aqui, ó, que eu estou dizendo a vocês. Prega aqui, prega lá e pá. Que energia gasta danada, irmãos, com pecado de crente. Pela misericórdia do Pai. Olhe, é sério. Eu lá sou pai de ninguém para estar preocupado com a rede social de ninguém. Miserável, te converte e para de postar esse negócio. Oxente. Irmã, para de usar aquela roupa. Irmã, para de postar aquilo. Irmão, deixa ele paquerar. Tu é casado, triste. E não sei o quê. Se todo crente se portasse como crente, ia ter pecado? Ia, a gente peca, a gente cai. Mas, irmão, cair é uma coisa. E sair dando cheiro na semana é outra. Tem gente que sai mergulhando, né? É sério, irmãos. Não dá. Não dá, não. É muita energia gasta com esses negócios. Quer ajudar a igreja de novo? Eu já disse uma, vou dizer outra. Seja crente. Começa a agir como um cristão. E a tua igreja vai evangelizar mais, eu te digo, viu? Vai discipular mais, vai fazer muito mais coisas relevantes para o reino de Deus do que ficar tratando o crente feito criança. Olha, meu filho, não faça isso não, viu? Um negócio que o menino já sabe, parece que é o menino do buchão, né? Que a gente diz, não faça isso não. Ele fica fazendo para ver no que é que vai dar. Não dá, irmãos. Ele diz, para que não sejamos mais como crianças. E aí ele vai falar qual é a pior infantilidade do mundo. Qual é a pior infantilidade do mundo? Está aí, ó. Levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina. Então ele começa, todo vento de doutrina. Eu não vou entrar nesse assunto que eu me estresso, não vai dar certo não.
Viu? Mas esse negócio que você está assistindo, essa turma aí que você está assistindo, está ensinando que você é o centro do coração de Jesus e que você tem a borracha para pagar o lápis de Deus? Vai nessa que tu vai bem. Depois a gente conversa sobre isso, tu vai ver onde é que tu vai estar. Todo vento de doutrina, crente vai para todo vento de doutrina porque não se alimenta da palavra. Isso é uma coisa lógica e clara. Se estudasse a palavra, quando a pessoa viesse com uma conversinha meio troncha, eu já excluía ele, deixava de seguir e não sei o que. Também não ficava batendo boca com ninguém não, porque isso não é no meu perfil não, mas vai para lá. E pronto. Estudar a palavra. Não vai com todo vento de doutrina. Depois, não é guiado pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Aqui está associado. Você já parou para pensar por que é que tem tanta gente que está naquele tipo de igreja? Você sabe qual é aquele tipo de igreja? Dê 5 mil e você vai receber 10 mil, né? Parece um jogo do bicho, um negócio estranho. Vai lá. Aí você vai para um negócio desse, é lotado. É assustador. É gente que não dá na janela. Um bocado de gente atrás desses cabos aí. Doe para a igreja e Deus vai te fazer prosperar. Os cabos ficando pobres, mas Deus está te fazendo prosperar. E está prosperando o cara que disse isso, obviamente, né? E vai lá. Ele diz, vocês não seriam enganados pelas pessoas. Tinha um mentor meu, um mentor que eu tive na vida, eu já tive vários. E tinha um americano não aqui. Sabe como é americano com esse jeitão dele, né? E ele dizia assim, todo crente tem a igreja que merece ter. Todo crente tem a igreja que merece ter. E de certa forma ele está certo, porque para e pense. Primeiro que quem faz a igreja somos nós. Já começa daí. E segundo, você estaria sendo enganado numa igreja dessa, 2, 5 mil e você vai ganhar 1 milhão? Eu não estaria, sabe por quê? Porque essa não é uma preocupação da minha vida. Eu não estou preocupado em ganhar R$1 milhão. Logo, essa não é o meu tema. A pessoa que está ali é porque é isso que ela está buscando da vida. Agora, os crentes não estão lá nas igrejas, estão se alimentando desse negócio e sendo enganados. Sendo enganados. Então, irmãos, uma igreja saudável produz boa doutrina e protege os crentes de ficar sendo levado por todo vento de doutrina. Se a igreja está sendo levada por todo vento de doutrina, isso fala que ela está doente. Um tempo, lá atrás eu olhei para a igreja lá e percebi o seguinte, já passou a igreja batista. Mas eu sei que aqui no nosso meio tem uma gente aí que eu acho que lá no oculto da casa dele é do manto. Se botar um reteté, eu acho que ele gira, viu? Aí, uma turma ali que crê em línguas estranhas no meio da igreja batista, lá não sei o quê. Uma outra turma que crê nisso, outra turma que diz, eu disse, pronto. A igreja é batista, mas tem de tudo aqui no meio. Aí eu decidi fazer a coisa mais doida que o pastor faz na vida. Não é aconselhável não, viu? Eu disse, eu vou nivelar a doutrina da igreja. Aí pronto, aí começou minhas noites sem dormir, meus estresses, sei o quê, mas deu certo, foi uma bênção. A igreja agora tem uma identidade doutrinária. Por quê? Porque eu peguei minha energia e gastei nisso. Agora, imagina se eu não tivesse os irmãos cuidando das outras coisas. Se o vice-presidente não tivesse lá preocupado com a assembleia, com as contas e não sei o que lá da vida, e me ajudasse com isso. E se o outro irmão do patrimônio não cuidasse da reforma da igreja, do não sei o que, do não sei o que. E se a irmãzinha lá não tivesse cuidado com o departamento feminino. E etc. A igreja tinha acabado, irmãos, porque eu gastei minha energia nisso mesmo, viu, irmãos? Mas foi uma bênção, a igreja está lá saudável. Foi um perrengue danado para chegar, mas chegamos. E agora a igreja tem clareza na doutrina. Porque essa é a função dos ministros. E essa é uma igreja saudável. 15. Qual é a nossa missão então? Antes seguindo a verdade. Agora, eu falei de seguir a verdade aqui, a doutrina. Seguir a verdade em amor. Vai chegar lá outro irmãozinho com umas ideias tudo troncha da cabeça, não vai? Vai. E a gente vai matar ele? Vai aproveitar a época da Páscoa e vai pegar o pobre para Judas? Não, a gente ensina a doutrina em amor, irmãos. Ensina a doutrina em amor, porque a gente não é paladino da verdade. Não crê não, tome as padadas, miserável. Não. Seguindo a verdade em amor. Percebe o equilíbrio que ele está fazendo? Ele falava de amor, fala da verdade, fala de amor e fala da verdade. Porque a igreja é isso, é seguir a verdade, ensinar a verdade, se amar, se cuidar, se proteger, zelar uns pelos outros, seguindo a verdade em amor. E no dia que a gente seguir a verdade em amor, que é o resumo, sigamos a verdade em amor.
E aí a gente vai crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Nele, perceberam? Cresçamos em Cristo, dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Na medida em que cada parte realiza a sua função. Existe crescimento sem isso, irmãos, na medida em que cada parte realiza a sua função. Você vai fazer tudo o que eu disse por você mesmo? Não, nem gaste seu tempo. Já lhe adianto que não. Gastei um suor danado aqui, emagreci uns 5 quilos e vai ficar no mesmo. Estou dizendo isso a você porque de crente eu tenho 30 anos por baixo. E eu sei como esse negócio funciona. Deixa eu dizer uma coisa a você. Vou lhe ensinar a solução, como vou deixar você sem ela, e ela vai terminar aqui. Sabe o que você precisa fazer para que tudo isso se torne verdade um dia? É assim, ó. Cada um tem uma missão agora, indo embora. Tem uma grande missão. Você precisa buscar mais a Cristo. É isso que você está precisando fazer. Buscar mais Cristo. Se alimentar mais dele. Ter Jesus como a grande motivação da sua vida. Ter Jesus como o grande sentido da sua vida. Ter Ele como o grande objetivo. Você tem que buscar mais a Cristo. Agora busque muito. Busque desesperadamente. Busque Cristo bem muito. Quando você buscar muito a Cristo, mas muito, mais ainda do que você está pensando, é mais que isso. Quando você buscar Ele muito, sabe o que vai acontecer? Você vai estar em Cristo. Você tem que buscar a Cristo até que você esteja nele. Alicerçado nele, nele vivendo, nele respirando, nele. Quando você estiver em Cristo, aí uma coisa legal vai acontecer. Vê que coisa legal vai acontecer. Quando você estiver em Cristo, você vai perceber que você não está sozinho nele. Porque tiveram um bocado de outras pessoas que também ficaram se tentando chegar lá em Cristo. E se esforçaram bem muito para estar em Cristo. E aí você percebeu que tem um bocado de pessoa que está ali em Cristo. E como vocês estão tudo no mesmo lugar, a única opção que vocês vão ter é viver juntos em amor. Porque está todo mundo no mesmo lugar. Estar em Cristo é engraçado, porque você só quis estar nele. É a única coisa que você estava buscando. Mas quando você consegue, você descobre que tem um bocado de pessoa para você amar. Porque eles também estão em Cristo. E isso é a igreja. A igreja é um bando de pessoas que tentou estar em Jesus e uma vez que chegou lá se viu rodeado de pessoas. Sabe o que essas pessoas vão fazer? Vão se amar, porque é o corpo de Cristo que está ali. Não viver em unidade mostra que nós não estamos em Cristo. No fundo, sabe qual é o problema da igreja? A gente precisa se converter. A gente precisa conhecer a Cristo Jesus. A gente precisa ser alcançado por Ele e ser transformado nele. E quando nós estivermos nele, aí há esperança para nós. Aí há esperança para nós. Nós vamos viver em amor, porque estaremos nele todos juntos para toda a eternidade e para a glória de Deus. Esse é o propósito, irmãos. Vamos orar? Meu Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Eu te bendigo porque a tua palavra é a verdade e ela foi pregada entre nós. E a tua palavra, como sempre, ó Deus, é um grande desafio. A tua palavra é um parâmetro desafiador para nós. E não é assim, ó Deus, que a nossa vida tem sentido? O grande sentido da nossa vida cristã, Pai, é correr para o alvo. O apóstolo Paulo nos deixou claro que ele não havia alcançado ainda, Senhor. E isso me dá uma grande compreensão do que o Senhor está nos ensinando. Se nem os apóstolos haviam alcançado o alvo, mas corriam para alcançá-lo, aqui está, ó Deus, a nossa peregrinação cristã. Os desafios são enormes diante de nós. E nós temos consciência que não podemos viver por nós mesmos tudo o que nos foi dito durante esse final de semana. Sabemos, ó Deus, disso, sabemos. Te pedimos apenas 2 coisas, Senhor. Primeiramente, clamamos a Ti. Ó Espírito de Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia do nosso ímpio coração. Desse coração pecador e mau, que na sua maldade
faz de mim mesmo o Senhor sobre todas as coisas. Isso é uma idolatria miserável, Senhor, e eu te peço, me livra dessa condição. Me livra da condição de achar que eu sou tão especial, Senhor, porque eu não sou. E a tua palavra me diz que eu não sou. Senhor, Espírito de Deus, eu peço a ti, nos enche de Cristo Jesus. Nos faz estar em Cristo, ó Deus. Nos faz ser atraídos a Cristo, amar a Cristo sobre todas as coisas, ter a Cristo como o maior desejo dos nossos corações. Nos faz ter Cristo como alvo, nos faz ter Cristo como a única coisa que temos, porque de fato é a única coisa que temos. Nos faz, Senhor, ter desejo por Cristo do que tudo, nos faz estar em Cristo Jesus. Esta é a primeira coisa que eu te peço, Pai. E a segunda é que uma vez que estejamos em Cristo, nós podemos nos dar conta, ó Deus, que em Cristo existem muitas pessoas. E que todas essas pessoas estão ali da mesma forma como eu cheguei ali. E que essas pessoas então são meus irmãos, são minha família, uma família que tem um laço comigo que é maior do que os laços de sangue, porque os laços de sangue vão se desfazer na morte, mas esses meus irmãos ficarão comigo para toda a eternidade. E eu te peço, Senhor, que uma vez que eu reconheça essas outras pessoas ao meu redor, permita, Espírito de Deus, que eu os reconheça em amor. Faz, ó Deus, que o meu coração ame a meu irmão. Enche o meu coração do teu amor, Senhor. E que nós percebamos que aquilo que nos une é maior do que o mundo. Cristo, Senhor, e a verdade da tua palavra. Isso que nos une é maior do que todas as coisas. E não há coisa nenhuma que possa desfazer a nossa unidade. Senhor, nos concede a graça de viver em comunhão, em paz, crescendo e trabalhando juntos em prol da nossa igreja. Eu te peço, Senhor, e abençoe essa igreja, Pai. Eu quero te pedir que essa igreja entre para a história como uma igreja de profunda fraternidade. Uma igreja onde cada irmão entende a importância que tem para a igreja e entende a importância que o outro tem para a igreja. E, ó Deus, toda a igreja unida trabalhando em prol do teu reino. Eu te peço, Senhor, concede essa bênção a esta igreja. Traz unidade e amor. Traz unidade pela verdade e pela fé. Traz, ó Deus, a unidade pelo Espírito pacificador do Senhor. Eu rogo a ti, Senhor, tem misericórdia do pastor dessa igreja. Capacita o teu servo com discernimento, com o teu espírito, ó Deus, que o Senhor o abençoe e ajude na condução desse rebanho. Ó Deus, com certeza eu sei quão é difícil conduzir o teu povo. Mas, Senhor, o Senhor é conosco e não nos desampara, e por isso eu te peço pelo pastor dessa igreja. Eu te peço, ó Deus, pelos diáconos da igreja. Que eles entendam o seu lugar como pacificadores, como aqueles que são chamados para resolver conflitos e não criá-los. E que eles sejam instrumentos do Senhor para dar o suporte ao pastor da igreja, porque ele necessita desse suporte. E que tanto o ministério pastoral quanto o diaconal consiga, ó Deus, trabalhar para a edificação dessa igreja, Pai. E que cada irmão cumpra o seu lugar e a sua função. Eu te agradeço, ó Deus, por esse final de semana de reflexão, pois eu aprendi muito do Senhor nesses dias. E eu te agradeço por isso, ó Deus. Eu rogo a ti, pela minha própria igreja e pela igreja dos outros preletores, que possamos levar tudo isso também para as nossas igrejas, Pai. É a oração que eu faço a ti, agradecendo por tudo, orando no nome de Jesus. Amém.